Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com a segunda tensão aqui neste pino, que é a tensão VCC. Mas antes eu preciso mostrar para você que lá na lousa nós vimos que a tensão que vem para cá é uma tensão de 3,3, só que ela vem através de uma malha resistiva. E essa malha resistiva ela diminui o valor da tensão de 3,3. Então eu não posso aplicar diretamente aqui 3,3, sob pena de danificar esse CI. Eu tenho que, no caso, calcular quantos volts eu tenho que aplicar aqui para poder ajustar essa segunda fonte aqui que está desligada. Só a fonte de potência está ligada. A fonte que vai alimentar o circuito de controle está desligada. Mas com quantos volts eu tenho que ajustar essa tensão aqui? É o que eu vou lhe mostrar agora lá na TV, para que você também aprenda como calcular a queda de tensão nessa malha resistiva, para poder aplicar a tensão correta aqui, para poder alimentar esse CI. Então, vamos lá para a TV que eu vou lhe mostrar. Aqui você pode perceber que a tensão de 3,3, ela vem até esse transistor e para, porque depende da condição dele, se ele está polarizado ou não. Mas essa mesma tensão para aqui no coletor e segue via R418 para massa. Muito bem. Então agora vamos analisar os dois instantes. Se esse transistor estiver ligado pelo controle, pelo comando InVcontrol, essa malha funciona pelo transistor e esse resistor sai de cena. Por quê? Porque como o transistor vai ter menos resistência, então a corrente flui melhor por aqui do que por esse resistor que está em paralelo com o transistor. Mas se esse comando aqui ele tiver em nível baixo, então ele desliga esse transistor e a corrente não mais vai poder fluir por aqui. Então ela vai ter que fluir por esse resistor R418, colocando ele no circuito. Dessa forma, eu tenho um diminuidor de tensão, que é uma das funções do resistor, que você geralmente estuda quando está no curso de eletrônica básica, módulo 3, que é o módulo resistor. Essa é uma função que o resistor desempenha no circuito, que é diminuidor de tensão. Significa dizer que dos 3,3 volts, a tensão que entra aqui, naquele pino 14, 13, 12, naquele pino 12, onde eu soldei um pino aqui, na realidade não é uma tensão de 3,3, é a tensão que é provocada em cima de R418. Ou seja, é uma tensão menor do que 3,3. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a queda de tensão em cima de R418. Essa queda de tensão é a tensão que eu vou ajustar a fonte para poder alimentar aqui esse pino InViono. Eu vou mostrar para você aqui na lousa como fazer para você calcular essa queda de tensão. Para calcular a queda de tensão em cima de R418 é muito simples. Você vai usar a fórmula do divisor de tensão. Essa fórmula diz assim, pegue a tensão da fonte, multiplique pelo valor do resistor que você quer calcular e o resultado você divida pela resistência total. Percebeu como essa fórmula é simples? Então, qual o valor da tensão da fonte? 3,3, como você pode ver aqui na TV. 3,3 é o valor da tensão da fonte, que vai alimentar o R418. Vezes o valor do R418. Ele é de 6,8 kΩ. Tá aqui, R418, 6,8K. E o resultado você divide por 7,8K. Por quê? Porque a resistência total é a soma do resistor de 1K, R419, mais a do resistor R418, que é justamente de 6,8K. Então, o total dá 7,8K. Então, 3,3 vezes 6,8 me dá um total de 22,4. Então, dividindo 22,4 pela resistência total, eu encontro a queda de tensão em cima
do R418. Portanto, dos 3,3 que chegam nesse circuito, apenas 2,88 volts aproximadamente deve polarizar a placa LED Drive. Portanto, aquela de tensão em cima do resistor R418 é de 2,88 volts. Muito bem, eu vou ajustar a fonte para 2,8 volts, para poder ficar uma tensão inclusive menor do que 2,88, que estará de bom tamanho. Vou voltar para a bancada agora. Agora chegou a vez de ajustar essa segunda fonte. A fonte de potência já está ajustada para 24, vamos ajustar agora a fonte do circuito de controle para aproximadamente 2,8 volts. Então, neste caso, vamos ao ajuste dessa fonte primeiramente. 2,8 volts é a tensão que nós vamos analisar essa placa de acordo com o que nós fizemos no cálculo lá, ou seja, do que encontramos no cálculo. A corrente, vamos colocar uma corrente de no máximo 100 mA. E agora vamos proceder à polarização na placa. Eu vou conectar a ponta de prova negativa dessa fonte de tensão no terminal negativo. Está aí. E conectar a ponta de prova positiva no terminal positivo. As fontes estão devidamente conectadas. Então eu tenho tanto a fonte de potência como a fonte de controle conectadas à placa LED Drive. Agora chegou a vez de colocar o multímetro na jogada. Eu vou ligar aqui o instrumento e a escala já está ajustada para 200 volts. E agora eu vou conectar a ponta de prova negativa do multímetro também no mesmo ponto comum das duas fontes. Pronto. Agora eu vou ter condições de realizar medições. Perceba que a placa agora tem fonte de potência de 24 volts e fonte de polarização de 2,8 volts. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou conferir o funcionamento dessa placa. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Conferindo primeiramente o valor das tensões de entrada. Estou medindo aqui na fonte de potência, 24 volts, tem tensão na entrada. E agora vou medir na fonte de controle, que é a fonte de 2,8. Também tem tensão na entrada. Agora eu vou lá para o capacitor, onde nós encontramos capacitor amortecedor, onde encontramos 24 volts também. E entrando na bobina, encontramos os 24 volts. Saindo da bobina, deixa eu ver aqui, um ponto de teste mais pronto. Encontramos os 24 volts. E agora, veja, eu tenho a tensão de entrada igual à tensão de saída. Então agora eu vou ao dreno do MOSFET. E eu tenho os mesmos 24 volts. Então, o que é que está acontecendo? Com a fonte de polarização, esse CI não inicializou? Na realidade, não. Por quê? Porque a minha carga está em aberto. Deixa eu medir aqui a tensão de saída Vout. É aproximadamente 24 volts, que é a mesma tensão que a gente vai encontrar em cima do capacitor de filtro. Então, perceba você que esta placa, ela entra em proteção se o circuito estiver aberto. Então, como eu não tenho corrente fluindo pelos LEDs, para chegar até esse MOSFET e fechar para a terra e me dar referências de tensão e de corrente para este CI, o que é que ele faz? Ele inopera o funcionamento dessa fonte, fazendo com que esse transistor fique no corte. Veja que como ele está no corte, a tensão de entrada
que é uma tensão de 24 volts, é igual à tensão de saída, que é uma tensão de 24 volts. O que significa dizer que para você testar esse tipo de placa, ou seja, preste atenção, ó, essa placa, principalmente essa, especialmente essa, você está vendo que ela não entrou em funcionamento porque a saída está em aberto. Então eu preciso conectar a saída à sua carga LED para poder eu verificar o estado de funcionamento desta PCI LED Drive. A fonte de potência, como você percebe aqui, ela está ligada, mas a fonte de controle não, que é a fonte VIN. VIN não, VCC. E perceba que os LEDs do backlight estão apagados, né? Por quê? Mostrando que o CI está desligado, porque eu não tenho essa segunda tensão aqui, que é a tensão de partida, né? Agora eu vou ligar a fonte de polarização. Aqui vai trazer 2,8 volts. Pronto. Essa placa, ela já entrou em funcionamento. Vou lhe mostrar por quê. Perceba que os LEDs já acenderam. Tá vendo que os LEDs acenderam? Nós temos LEDs acesos aí. Então você perceba que essa placa LED Drive, ela só entra em funcionamento para lhe dar condições de você testar ela assim, ó, com fontes externas, se você estiver com a carga dela conectada. Agora sim, dá para poder a gente fazer as principais medições nessa placa com o nosso multímetro. E é o que eu vou fazer agora. Então, uma das primeiras medidas é verificar a tensão de alimentação do CI. Então eu vou até o pino 1, que é justamente... O pino 1 não, eu vou até o pino 2, que é justamente onde está a referência da proteção UVLO. Vamos verificar o nível de tensão da proteção UVLO no pino 2. E o pino 2 do CI é esse aqui. Pronto, estou no pino 2, a proteção UVLO para essa televisão funcionar normalmente é no valor de 3,5 volts. Qualquer valor acima disso, você desliga o backlight. Ok, então esse é o valor de tensão de trabalho desse CI no pino 2. Uma outra proteção que nós temos é no pino 1, que é a proteção OVP. Então eu vou até a proteção OVP aqui no pino 1. Ponta de prova conectada no pino 1 do CI, proteção OVP de 2,3 volts. Veja que se eu tiver uma elevação acima desse valor, a tendência é o CI desativar o MOSFET, colocando ele no corte, desligando então o backlight de LEDs. Ok. Vamos seguir em frente, já medimos a proteção UVLO e a proteção OVP. Uma outra medição que nós vamos fazer é justamente no pino 17, onde nós temos o sensor de corrente desse MOSFET aqui, ó. Então, contando o pino 17, nós temos como pino 17 o penúltimo pino DCI, que é esse pino aqui, ó. Pronto, estou com a ponta de prova conectada no pino 17 e você percebe que a tensão é muito baixa. É uma tensão de 56 milivolts. Deixa eu diminuir mais ainda a escala. Vou colocar aqui na escala de 200 milivolts para poder voltar a medir o nível dessa tensão no pino 17. Pronto, é isso mesmo, 56,3 milivolts, ou seja, uma tensão agora mais aproximada. Então, veja que a tensão que nós temos disponível no pino 17, que é o pino sensor de corrente, é uma tensão baixíssima, mas é essa tensão que referencia o amplificador operacional interno em relação à corrente que circula pela bobina T101, que é essa daqui, e pelo transistor chaveador Q101, que é esse daqui. Agora eu vou medir mais um pino de sensor de corrente, que é o pino 15. O pino 15 ele mede a corrente que circula nos LEDs. Então nesse momento os LEDs estão acesos. Então o que nós vamos fazer é justamente medir
a tensão no pino 15, tensão essa que é resultante da corrente que circula pelos LEDs do backlight. Então deixa eu contar aqui o pino 15, 18, 17, 16, 15, pino 15 é este aqui, para a gente verificar o nível de tensão dessa proteção, 700 milivolts, tá vendo? 0,7 volts equivale a 700 milivolts. Legal. Pronto. Então, nós confirmamos aqui, primeiramente, as condições do circuito integrado. Conferindo as tensões de proteção desse circuito integrado, agora vamos para as tensões do circuito de potência. Então, neste caso aqui, eu tenho entrando 24 volts aproximadamente. E essa tensão, ela deve se transformar numa tensão maior. É justamente a tensão que vai alimentar os LEDs. Essa tensão maior, ela é encontrada, como você sabe, lá na aula teórica, aqui no catodo do diodo. Então, no catodo do diodo D101, eu vou encontrar a tensão que alimenta esse barramento de LEDs. Veja que neste caso é de 115,7 volts. Percebeu? Sem essa placa estar conectada ao seu backlight, o que nós tínhamos aqui era apenas 24 volts. Agora, com ela conectada à sua carga, nós temos a tensão de 115,7 volts. Essa tensão vem até o capacitor de filtro. Como você está vendo ali, ela está aqui no capacitor de filtro e é aplicada aqui no conector através aqui, ó, dessa conexão Vout, que é esse ponto de teste. Nós temos ali aproximadamente a mesma tensão, 115 volts. Então essa tensão está entrando, está polarizando todos os LEDs aqui do backlight. E percebe que agora, como ela está fechando por esse transistor, nós vamos medir um nível de tensão aqui no dreno desse transistor de retorno. Apenas 0,9 volts é a tensão que nós temos aqui. Correto? Por quê? Porque segundo a nossa aula teórica, ele vai conectar o dreno ao source via resistor. Muito bem. Pronto. Então, neste caso, nós confirmamos com o multímetro que esta placa está funcionando corretamente, porque nós temos todas as tensões de proteção, nós temos as tensões de potência entrando, tensão de potência saindo e indo alimentar o nosso backlight com a tensão apropriada de 115 volts. O que eu posso fazer mais aqui é a medição dos pontos de teste em cobre. Eu vou começar com esse ponto de teste aqui que tem escrito falha. Então, nesse ponto de teste deve haver um nível de tensão. E esse nível de tensão informa ao micro que está tudo funcionando corretamente. Então, este nível de tensão é de 5 volts. Enquanto essa tensão estiver se mantendo em 5 volts, o micro não vai desligar essa placa LED drive. Se essa tensão ela cair para baixo de 5 volts, nós teremos um backlight entrando em proteção. A placa LED drive vai desligá-lo. Um outro ponto de tensão que nós podemos medir é esse que está próximo a ele, que é o de standby. Então, medindo aqui, nós vamos encontrar um nível de tensão de 2,7 volts, que é justamente a tensão que nós ajustamos na nossa fonte, né? É a tensão de standby. Se essa tensão cai para próximo de zero, nós teremos essa placa LED drive se desligando. Podemos medir também uma tensão que a gente mediu no pino do CI oscilador, que é a tensão da proteção UVLO, que é essa tensão aqui, né? Então veja que ela tem 3,5, como nós tínhamos medido anteriormente. Pronto. Esses são os pontos de tensão que nós temos, os pontos de tensão principal dessa placa, que podemos medir para detectar se ela está funcionando corretamente ou não. Muito bem, agora chegou a vez de fazer a análise dessa placa com o osciloscópio. Então, com o multímetro, você veja que está funcionando corretamente essa placa.
Agora eu vou fazer a mesma análise com o osciloscópio, só que do ponto de vista forma de onda. O osciloscópio vai nos dizer qual o formato de forma de onda que a gente deve encontrar, e você deve se acostumar com as formas de onda que o osciloscópio vai lhe mostrar desse circuito step up ou booster. Antes de aplicar o osciloscópio, eu vou simular aqui um defeito, como se fosse no barramento de LEDs, para que você veja o comportamento dessa tensão da saída do diodo retificador. Analise. Está conectado aqui, eu estou medindo no catodo do diodo e temos a tensão presente. Imaginemos que um dos LEDs desse backlight ele se rompa, e você sabe muito bem que todos esses LEDs eles são ligados em série. E se um elemento se romper, a corrente cessa, né? Então o circuito deixa de funcionar. Vamos ver o que acontece agora se eu simular a abertura do backlight dessa forma, fazendo a desconexão. Perceba o valor da tensão. Ela vai cair, entendeu? Está desconectado, como se o barramento de LED estivesse aberto por um dos LEDs que se rompeu. Então a tensão ela vai se ajustar. Veja que as duas fontes estão ligadas, a de 2,8 e a de 2,8 e a de 24 volts. Elas estão ainda em pleno funcionamento, mantendo essa placa funcionando, alimentada. Mas veja que o CI-PWM ele está diminuindo a condução do MOSFET. Então, à medida que o MOSFET fecha o canal, perceba que a tensão ela vai diminuindo. E a tendência dessa tensão é ficar igual à tensão de entrada. Você sabe muito bem que a tensão de entrada é uma tensão de 24 volts. Então, o que está acontecendo aqui é justamente o PWM diminuindo a largura do pulso no gate do MOSFET, e aí a tensão ela vai diminuindo até ela ficar equivalente à tensão de entrada, como agora ficou, tá vendo? Então, veja que se um dos LEDs do backlight ele se romper, você vai encontrar a tensão de entrada da bobina igual à tensão de saída. A fonte do circuito de controle está ligada, a fonte do circuito de potência está ligada, o osciloscópio já está ligado. E agora eu vou proceder para a medição da forma de onda a partir do circuito integrado. Nós sabemos que pelo pino 12, esse CI ele disponibiliza pulsos PWM para gatilhar o MOSFET DQ101. Então, este é o pino 10, 11 e 12. Então, aqui neste ponto teremos forma de onda. Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer um ajuste nesta forma de onda. Já que eu estou com uma mão só, vou fazer um ajuste automático. Pronto, e aí nós temos os pulsos PWM. Vejam, ele saindo aqui do nosso CI, né? Então, este é o pino 12 do CI, que é o gate, certo? Essa trilha aqui onde eu estou com a ponta de prova do osciloscópio é a trilha do pino número 12. Pode olhar aqui, ó, que existe um caminho 10, 11 e 12. Esse caminho leva até essa ilha aqui, e é justamente nessa ilha que eu estou medindo a saída dos pulsos PWM. Perceba aí que neste momento nós temos os pulsos PWM, ele com um duty cycle diferente do outro. Duty cycle é a largura do pulso. Veja que o pulso positivo ele tem uma largura menor do que o pulso negativo. Não é? O que significa dizer que o MOSFET está trabalhando menos e descansando mais. Muito bem. Essa pulsação ela segue para o gate do MOSFET. Então eu vou até o gate do MOSFET. Pronto. Estou no gate do MOSFET,
que é o Q101, que a gente percebe que nós temos a mesma forma de onda. Perceba que eu tenho a forma de onda retangular com as mesmas características anterior. Essa forma de onda, ela tem uma amplitude aproximada aí de 12 volts e não tem nível DC. Ok, mas nesse momento o que importa para nós é a forma de onda, mostrar que o circuito está funcionando do ponto de vista osciloscópio. Bom, essa pulsação, como nós sabemos, é justamente para pulsar. Essa pulsação aqui, essa variação, ou seja, esses pulsos PWM aqui no gate deste MOSFET, é justamente para pulsar a tensão de 24 volts que vem aqui para o seu dreno. E essa pulsação, ela vai se mostrar no osciloscópio como uma forma de onda, como você está vendo ali. Eu vou pressionar o automático e aí você percebe. Deixa eu ajustar aqui a amplitude para que a gente tenha uma visão melhor desses pulsos. Então tá aí os pulsos presentes. Deixa eu travá-lo aqui para poder a gente observar melhor. Tá vendo? Esses são os pulsos presentes no dreno do MOSFET Q101. São os pulsos promovidos pelo CI oscilador PWM. Então está aqui a pulsação que nós estamos vendo, ou seja, o liga e desliga do transistor, né? O que significa dizer que, do ponto de vista osciloscópio, as formas de onda de saída do CI, entrada no gate e saída no dreno, elas estão funcionando corretamente, e são essas formas de ondas que você tem que se acostumar no dia a dia. Pronto. Agora, o que podemos fazer é simplesmente verificar essa pulsação no anodo do diodo. Você sabe que, deixa eu destravar aqui. Pronto, liberado. Deixa eu colocar ele novamente no centro, para poder a gente medir a entrada da pulsação no anodo do diodo. Você sabe que essa pulsação, ela vem até o anodo do diodo D101. Exatamente, né? Essa pulsação, ela vem aqui, ó. E é o que está mostrando ali no ecrã. Como está muito alta a amplitude vertical, deixa eu baixar aqui para que a gente tenha uma visão melhor. Realmente. Ou seja, temos a mesma pulsação anteriormente àquela que nós encontramos no dreno do MOSFET chaveador. Portanto, significa dizer que essa placa LED Drive, ela está funcionando tanto do ponto de vista multímetro. Se você só tiver o multímetro para fazer a análise, você consegue fazer a análise como eu fiz com a ponta de teste positiva do meu multímetro. Como também, se você tiver um osciloscópio, você pode fazer a análise do ponto de vista osciloscópio, verificando exatamente pelas formas de onda, se elas estão geradas, se estão com suas amplitudes corretas. Falar em amplitude, deixa eu destravar aqui esse osciloscópio, pedir aqui Measure, que é para poder a gente verificar os valores dessas formas de onda, para poder a gente finalizar com essa prática, com essa aula prática de hoje. Vou medir logo aqui no gate do MOSFET. Pronto, estou no gate do MOSFET. E aqui, ó, o osciloscópio nos dá as informações sobre a tensão RMS dessa onda, 7,7 volts, a amplitude de 17,8 volts. A frequência nós não temos anotada, mas perceba que essas são as tensões indicadas pelo osciloscópio. Vamos aqui para o dreno do MOSFET. Pronto, no dreno do MOSFET nós já temos inclusive a anotação da frequência, 197 kHz. A amplitude, ela subiu, mas subiu, né,
e muito para 91 volts. Está nessa faixa entre 91 e 93. E a tensão RMS também foi lá para cima, 33 volts. Voltando aqui só para conferir. Conferindo aqui no gate do MOSFET, nós temos uma amplitude de apenas 17 a 19 volts. E claro, quando o MOSFET amplifica esta onda, ela sobe para próximo de 91 volts. Agora, se a gente for medir aqui no anodo do diodo D101, nós sabemos que esse valor vai ser mais alto. Por quê? Porque agora eu tenho a tensão armazenada aqui, que é justamente a F100. Então, o transistor pulsa a tensão contínua de 24 volts e nós temos a F100 sendo induzida aqui no nosso anodo do diodo. Então, vamos verificar este valor. Pronto. Aqui, este valor nós encontramos como amplitude 283, no máximo a tensão que nós temos encontrada no anodo do diodo D101, tá vendo? O que significa dizer que realmente, né, essa tensão aqui que nós temos de 91 é a que é pulsada pelo transistor para poder energizar essa bobina, né? Então ele pulsa a tensão de 24 para energizar a bobina. E veja que quando a bobina é energizada, que o transistor desliga e transfere essa energia para o anodo do diodo, essa tensão é bem superior. Veja que ela já começa ali com 231 volts, apesar dela ter, claro, o mesmo formato de onda. Não é verdade? Muito bem. Acredito que agora, com essas medições com o osciloscópio, você não tenha mais dúvida de como analisar uma placa LED drive, alimentando ela externamente, como eu estou fazendo aqui, com fonte de bancada. Essas fontes de bancada podem ser substituídas por fontes de bancadas convencionais. Eu estou usando fontes de bancada profissionais porque eu tenho ela à minha disposição, não é? Então, neste caso, é o que nós temos aqui. Você viu como foi fácil fazer a análise da placa LED drive com fonte de bancada externa para poder verificar o funcionamento dessa placa? Pois é, tanto do ponto de vista para quem tem somente multímetro, é fácil, porque é só você verificar se teoricamente, como a gente aprendeu aqui, está tudo funcionando na prática, ou se pelo osciloscópio também, se tanto o CI como o MOSFET, como se o diodo, se eles estão funcionando corretamente através das formas de ondas visualizadas. Não é isso? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. E se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se e ative o sininho, que é para poder receber avisos de novas postagens que nós vamos fazer. E claro, se você quiser ajudar a quem você ama a crescer também nessa área de eletrônica, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você ama. Me despeço de você, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau para você.